Pessoal, a live de hoje é sobre variabilidade da frequência cardíaca. Obviamente, eu coloquei ali no banner de publicidade, né, no futsal, porém, o assunto a gente vai conseguir, após essa aula aí com o Fábio, ter aplicação prática em diversas modalidades, seja elas coletivas, individuais, né, para quem trabalha com personal trainer. É um tema muito interessante, muito atual. E eu tenho certeza que eu já assisti o Fábio dando aula sobre o assunto, com a simplicidade que ele vai passar e o domínio que ele tem sobre o assunto, vai se tornar fácil. Antes mesmo de apresentar o Fábio, gostaria já de fazer a primeira propaganda aqui do nosso livro, onde o Fábio é coautor, Futsal, a Ciência da Preparação Física, um livro escrito por mim, Fábio Nakamura e Felipe Rabelo. Felipe Rabelo, que é o coordenador de performance atlética do Clube Atlético Paranaense, é um baita profissional também. Esse livro tem o prefácio do Marquinhos Xavier. E repetindo sempre, para quem não nos conhece eventualmente ou não nos acompanha tanto, esse livro não é voltado somente para o futsal. É um livro é um livro de ciência do esporte, na verdade, de treinamento esportivo, com aplicação prática para diversas modalidades, não só o futsal, como futebol, basquete, handebol, enfim. Tem muita teoria e prática ali para diversas modalidades. Fábio, boa tarde. Obrigado por ter aceito esse convite. Gostaria que você fizesse aí uma breve introdução aí, falando um pouco sobre a sua formação acadêmica, o seu trabalho atual, e a gente dá prosseguimento aí na live. Tá, boa tarde. Obrigado, Harrison, primeiro pelo convite para participar dessa live. Eu acho que é uma das que eu estou mais ansioso para participar, justamente por ser com você. Além da Obrigado. gente ter esse projeto em conjunto, né, que foi o livro, esse brilhante livro que você coordenou, a gente só te deu o suporte. O fato também da gente ter uma relação de amizade, né, a gente não se encontra muitas vezes, mas toda vez que a gente conversa, eu acho que é sempre de uma forma muito carinhosa e também com muito respeito profissional, que eu acho que é muito importante, né? Acho que a gente tem que nutrir esse tipo de relação com os nossos colegas e com os nossos amigos. Então, agradeço demais. E, bom, a minha formação acadêmica, ela já não é tão recente, né? Eu estou vendo bastante gente entrar aí que conheço alguns que ainda são estudantes ou são recém-formados, né? Eu fiz a minha graduação, iniciei ela em 1995, foi na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Eu terminei em 99, saí de São Paulo, fui para Rio Claro, para a Unesp, e aí na Unesp eu fiz o curso de mestrado em Ciências da Motricidade e concluí, acho que em 2000 eu concluí o mestrado. E aí, acho que foi um interstício bem pequeno, assim, de poucos meses, né? Que a Unesp, na época, estava em processo de abertura do programa de doutorado. E aí eu sou da primeira turma de doutorado em Ciências da Motricidade da Unesp. Então, enquanto eu estava fazendo doutorado, houve uma oportunidade para eu prestar um concurso na UEL, né? Eu fui para a UEL, mas eu concluí o doutorado na Unesp, ainda que no final eu já estava praticamente vivendo em Londrina e fazendo as coisas à distância do doutorado. Mas aí terminei, né, em 2003 e depois disso eu fiz pós-doutorado, né? Fiz um pós-doutorado no país de Gales, isso foi em 2010. 2010. E foi nesse período na UEL que você conheceu o Felipe Rabelo, não? Ou você já tinha algum contato foi pré ou pós esse período aí? Não, é engraçado, porque você vê, né, a faculdade é tão grande que eu acho que eu não tive nenhum contato com o Felipe nessa época. A gente conviveu no mesmo Sim. espaço, mas a gente não trabalhava nos mesmos grupos, né? E Uhum. aí, segundo o próprio Felipe conta, a gente se encontrou uma vez no aeroporto. Eu lembro, assim, vagamente dele ter falado mesmo. E eu já estava trabalhando em São Paulo, então foi bem depois, né? Ele já estava formado, acho que já era até mestre. E aí a gente se encontrou no aeroporto, aí conversamos, né, sobre o que cada um estava fazendo. E na época calhou, né, de a gente estar em São Paulo, ele num clube trabalhando no futsal, e eu estava no NAR. E a gente teve a oportunidade nesse período, inclusive, de tocar alguns estudos em conjunto. Então, eu acabei
realmente conhecendo bem o Felipe depois que ele já tinha saído da universidade, e eu praticamente também já tinha saído, né? Já tinha acabado meu período como professor lá na UEL. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência no NAR, que é o Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, né? Um dos maiores centros de treinamento esportivo do país, né, Fábio? E que sai da América Latina. Como é que foi essa tua experiência lá? Quais eram as tuas atividades, as tuas atribuições, melhor dizendo? Uhum. O NAR para mim foi uma excelente experiência profissional, né? Foi uma experiência de aproximadamente 2 anos. Foi bem no período que antecedeu a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil. Então havia um impulso muito grande, né, para fomentar o esporte, para investir realmente Perfeito. em todas as modalidades esportivas. E ainda hoje, né, o NAR é um grande sucesso naquilo que faz, mas eu Uhum. acredito que nesse período tenha tido realmente uma grande chamada, né, de atenção em relação ao NAR por causa da própria Olimpíada. Então, Os Jogos praticamente o NAR e a preparação para os Jogos Olímpicos, exato. Eu acho que eles se confundiram em algum momento até porque eu acredito que é um percentual muito substancial dos atletas que estavam em preparação para o Rio 2016 passaram pelo NAR, ou por avaliação ou até por treinamento, né? Não só os atletas olímpicos, mas também os paralímpicos. E o NAR é uma referência, né, de metodologia, de sem instalação, dúvida. um exemplo de profissionais também, né, autoprofissionalismo. E eu tenho bastante orgulho assim de ter tido uma oportunidade, ainda que não foi um período muito longo, né, foi um período que eu aprendi muito, né, com o Irineu Loturco e com todos os profissionais que lá trabalham. Imagino porque nesses lugares, né, onde a gente tem a possibilidade, né, Fábio, de conviver com profissionais tão gabaritados, né, e a troca é constante, é diária, né, e você está ali na prática e esse profissional está do teu lado, né, por mais que a tecnologia hoje facilite, eu brinco assim, o Fábio para mim é como um oráculo, eu brinco assim, eu tenho uma dúvida sobre algum tema relevante aí, seja algo novo, algo que esteja voltando à tona, eu dou um alô pro Fábio, Fábio, então, pô, tem esse assunto assim, assim, e ele, pô, já me fala do artigo, já me diz o que está acontecendo de mais atual. Imagino lá no NAR, né, que esse convívio deve ser fantástico, né, Fábio? O profissional está ali do teu lado e vocês estão ali experimentando todos os dias e treinando atletas, enfim, é realmente é muito enriquecedor, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que foi o período em que também eu tive mais chance de produzir artigos científicos com atletas de alto nível, porque a minha função no NAR era única e exclusiva produção científica, né? Então Certo. a minha função era bem definida. O Irineu trabalha, né, com a questão também científica e também a questão técnica, porque ele faz praticamente toda a administração, né, daquilo que é técnico dentro do NAR, né? Ele coordena a parte técnica do NAR. Então é um cara que divide o tempo, né, entre produção científica, ele faz isso até hoje de forma muito Sim. competente, e também a questão da gestão. Então eu não tinha o ônus da gestão, mas eu auxiliava nessa parte da produção científica. Então acho que foi um período para mim, e espero também que para o próprio NAR, né, um período de ouro, no sentido da possibilidade realmente de produzir conhecimento com atletas olímpicos e atletas de alto nível. Com certeza você deixou sua marca lá e sua contribuição, não tenha dúvida. Fábio, além desse período do NAR, como você falou, né, foi um período pré-Olimpíada, então muitos atletas olímpicos e paralímpicos passaram por ali, né, então daí já se vê a importância e o nível desses atletas. Mas fala um pouco mais da tua experiência pós esse período com atletas, né, de diversas modalidades, e aí eu só me alongo um pouquinho na pergunta, para o pessoal poder entender. O bacana que eu admiro muito o trabalho do Fábio é que é aquele cientista que vê que desce para a prática. Eu digo desce porque muitas vezes quem produz, né, no mundo científico, muitas vezes está enclausurado lá no laboratório, é muito bom naquilo que faz, interpreta aqueles dados com maestria, publicam artigos maravilhosos, mas muitas vezes não compreende esse universo da prática, né? E o Fábio está sempre ali, né, Fábio? Você está sempre junto ali, participando, entendendo, e em diversas modalidades, o que eu acho também muito legal. Então, fala um pouco mais dessa tua experiência atualmente, por exemplo, você está na Paraíba, né, na Universidade Federal da Paraíba, então está fazendo muita pesquisa, muita produção com os esportes ligados ao esporte de areia, né? Fala um pouco Uhum. mais aí sobre essa tua experiência pós-NAR aí até os dias de hoje. Sim, sim. Bom, aqui na Paraíba, né, até por João Pessoa ter uma tradição muito grande nos esportes de areia. Aliás, eu vi o professor Gilmário, o famoso Cajá,
que é treinador de vôlei de praia e medalhista, né, multimedalista olímpico. Eu vi ele entrar aqui na live, fico muito feliz ele tá Legal. acompanhando. Ele é um dos professores com quem eu tenho colaborado, além de outros professores aqui do programa de pós-graduação, né? Alguns professores mais voltados para a linha de desempenho, e alguns desses professores têm investido algum esforço, né, para entender melhor os fatores determinantes dos esportes de areia, como é que é a demanda do jogo, como é que é a demanda do treino, como é que transfere, né, treinamento de força-potência na academia para areia. Então são questões que a gente vem investigando, né, e realmente eu tenho tido mais oportunidades, né, de acompanhar em campo, né, esses atletas, né. Eu tenho um projeto para ser lançado aí já nas próximas semanas, né, com alguns atletas do beach handball e também futebol, né, apesar de ser uma cidade no litoral e Recife também ser uma cidade no litoral, o futebol aqui na região é bastante forte, né, Sem tá e dúvida. eu tenho tido muita oportunidade assim de acompanhar, de também ir bastante para campo, né, e a gente tem feito já alguns trabalhos, né, de consultoria mesmo para clubes de futebol, no sentido de aprimorar, né, os processos e as metodologias. Então, acho que esses anos, né, que eu tenho passado trabalhando, estudando na universidade, fazendo pesquisa, me deu bastante condições hoje de transferir mesmo esse conhecimento. Então, hoje eu estou bastante interessado também na transferência, que é tentar ir no clube e otimizar processos e realmente fazer com que cada Ótimo. jogador alcance, né, o melhor que ele pode. Então, isso tem realmente me dado bastante experiência também de campo, que é muito legal. Pô, muito bom, Fábio. Fábio, para mim, eu que estou no. Quem a maioria tem muitos seguidores aí, vamos dizer, seus que estão te acompanhando, de repente não me conhece, eu sou preparador físico, né? Estou quase 23 anos aí atuando, principalmente no futsal. E para gente que está mais na prática, uma das grandes dificuldades que eu senti ao longo dos anos, muita gente sempre me procurou, né, principalmente quando eu estava em Carlos Barbosa, onde eu estive por 10 anos, né, uma equipe expoente aí no cenário nacional e internacional, para pesquisa científica, né, e a gente sempre abriu portas, né, na medida do possível, desde que isso não interferisse o andamento da equipe, né, durante competição principalmente, mas muitas vezes a gente não obteve retorno, né? Seja de quem fez aquela publicação para mestrado, para doutorado, aquela pesquisa, de dar pelo menos, né, o resultado daquilo tudo para que a gente pudesse ler, ou o que eu sentia mais falta é de ter uma aplicação prática daquilo que estava sendo feito, né? E eu acho que você consegue preencher muito bem isso. O próprio Felipe Rabelo é um cara que eu decifro ele dessa maneira. Eu acho que ele tem muita facilidade de jogar ciência para a prática. Eu acho que por isso que ele está onde está e é merecido. Mas essa é uma dificuldade, né, quando a gente fala em termos de associar pesquisa com quem está no universo mais da prática. O que você procura fazer quando você vai desenvolver uma pesquisa científica voltada para o esporte para tentar dar esse retorno para os profissionais que estão na prática? Então, Harrison, eu acho que talvez uma das grandes aprendizagens que eu tive fazendo pesquisa no esporte, né, e eu não comecei ontem, né, já faz muitos anos que eu venho fazendo isso, é tentar inverter um pouco a lógica da produção do conhecimento científico, né, porque geralmente quando um professor universitário tenta fazer um projeto de pesquisa, né, ele parte do seu laboratório para depois ir para o campo. Então, muitas vezes a lógica do laboratório ela não cabe no campo de atuação. E aí, por ter tido realmente a felicidade, né, de conhecer muitos bons profissionais, e você, sem dúvida, é um deles, não é porque a gente está conversando agora, você realmente é um profissional que eu admiro bastante, e justamente por ter essa possibilidade, né, de interlocução, de conversar aquilo que é importante na prática. Eu acho que a gente começa a ficar mais sensível às questões que surgem realmente da quadra e do campo e da sala de treinamento de força. A gente começa a entender quais são as necessidades e começa a pensar inverso, ou seja, qual é o desenho experimental que eu posso criar, né, dentro da minha sala, do meu escritório na universidade, para realmente atender uma questão prática no campo. Então, é inverter um pouco a lógica, é tentar entender quais são os problemas e, a partir desses problemas, criar a metodologia científica para poder responder essas questões, né? Então, acho que
Essa experiência tem sido muito boa, Harrison. Aí, sem nenhuma modéstia, né? Realmente eu acho que a gente tem conseguido, em grande parte, acertar nesse ponto, né? Que é criar modelos de estudo que, quando a gente apresenta para a comunidade científica acha muito legal, muito interessante, validade interna considerável, aceitável, mas quando a gente vai para o campo também apresentar isso num evento, né? Eu tive chance nos últimos anos de participar de eventos até em clubes, né, no Palmeiras. Sim. Tive oportunidades também dentro do curso de formação da CBF, Inclusive no no exterior, né? esporte. Você tem apresentado também em universidades, em outras estruturas no exterior também, né? Também quando eu tive na Itália, eu tive a chance de dar uma palestra até no Comitê Olímpico Italiano. Na semana que vem eu tenho um curso, né, para a Federação Portuguesa de Canoagem. Então você vê que são vários esportes, né? Porque o que tem em comum em todos os esportes, né? A necessidade de você preparar o atleta. Agora, é claro, você pode ter um método que se adequa mais a uma modalidade e que não se adequa tanto a outra. Então, eu acho que Uhum. conhecer a realidade da prática profissional tem ajudado realmente a gente pensar em estudos interessantes e também formar estudantes, né, mestrandos, doutorandos que têm essa capacidade crítica, né, de olhar o problema prático e transformá-lo num problema científico autêntico, legítimo, interessante, publicável, mas ao mesmo tempo que seja algo que entregue algo relevante mesmo para o profissional. Acho que esse é o intuito agora. Muito bom. Eu tenho dito até em outras lives aí que eu tenho feito, né, em vários assuntos ligados à preparação física, que antigamente, quando eu comecei, Fábio, eu comecei no esporte em 97, no Tio Sam lá como auxiliar, como estagiário ainda, né? Eu ainda era um acadêmico, depois 98 auxiliar de preparação física e dali começou a minha carreira. Mas naquela época era muito difícil, por exemplo, até mesmo ter acesso a um artigo científico, não era uma tarefa fácil, né? Eu lembro que os professores lá da graduação, depois, posteriormente na pós em treinamento esportivo, davam as cópias, né, as xerox ali pra gente, só que muitas vezes já era um artigo bom, relevante, mas já defasado em anos, né? Não tanto quanto um livro, que a gente sabe que a defasagem de um livro até ser publicado, né, e tudo mais, já tem uma defasagem um pouco maior. Mas hoje em dia está muito fácil, né? A literatura científica está muito dinâmica e tem gente até facilitando, né, a vida de nós profissionais assim, em termos de, vamos dizer, desmembrar, esmiuçar aqueles artigos e traduzir numa linguagem mais simples e com uma aplicação prática, né? Eu não sei se ele é o pioneiro, mas o ILM, né, que é do lado francês, me fugiu o nome agora, você deve lembrar, que ele faz os infográficos lá maravilhosos para a gente, né? E não só ele, tantos outros no mundo têm feito esse trabalho. Então hoje acho que está muito fácil, vamos dizer, não tem mais aquela desculpa, vamos dizer, entre aspas, de antes, né? De falar, poxa, mas não tenho mais acesso a artigo, não tenho mais acesso à ciência, não. É tudo muito dinâmico, né? Está aqui o João Carlos Romano dando a colaboração dele, é um baita profissional, né? Preparador da Seleção Brasileira de Futsal e da Crona. E ele está falando exatamente onde entraria na minha pergunta, João. O Sport Science Web ele vem para suprir também essa necessidade? Vocês perceberam com essa plataforma que havia essa necessidade? Muitas vezes o profissional mesmo formado, às vezes ele lia aquele artigo, tem uma nomenclatura às vezes que é um pouco mais carregada, né? Muita citação, e às vezes não conseguia compreender bem aquilo ali e acabava indo lá para o resumo ou só para a conclusão, né? E vocês vêm também com uma proposta ali com vídeos curtos, né, de traduzir isso aí. Fala um pouco sobre esse trabalho aí que vocês estão fazendo e o objetivo principal dele. A Sport Science Web, como você está bem colocando, né, é uma plataforma que, pelo menos, né, todos nós que estamos envolvidos, até faço questão de citar quem é que está nessa plataforma, né, Por favor. a gente julga que é algo realmente inovador, né? Eu particularmente, né, diferente até de alguns colegas da plataforma, eu sou de uma época que não tinha PDF, né? Quando eu estudava, você tinha que ir para a biblioteca, procurar a revista, tirar um xerox do artigo para ler na sua casa, ler na própria biblioteca. Era um outro momento, né, Harrison? E não era Isso. fácil, né, ter acesso a esse material porque ele estava restrito a pouquíssimas bibliotecas no país. Isso a gente tem que reconhecer que era algo muito fechado, né? E aí, com o surgimento, né, das versões eletrônicas das revistas científicas, eu não tenho dúvida que isso ajudou realmente a democratizar o acesso ao conhecimento. Só que ainda assim, né, a gente tem que reconhecer que a literatura científica ela é muito fechada, né? Ela é hermética e muitas vezes a gente faz isso de uma forma intencional
porque a linguagem tem que ser uma linguagem um pouco mais erudita até em alguns aspectos, né? A gente tem que usar muitas vezes de um rigor conceitual que na prática não necessariamente a gente tem que fazer igual, né? A gente tem que Sim, sim. ter o mesmo rigor na prática, mas eu acho que são outros termos, outras formas de se expressar. E aí, então, conosco, né, estão Miguel Conceição, excelente profissional, Cleiton Libardi, o Bruno Travassos, que você conhece muito bem porque ele é do Lógico. futsal e trabalha Uhum. lá em Portugal de forma com excelência na modalidade. Sem dúvida. O Everton Bezerra, O o Renan Renan também, Nunes, né? que também Renan muito Nunes. amigo teu, que aliás está na Uhum. mesma linha que eu, né? A gente que está na parte de fisiologia e treinamento. Então, o que a gente faz basicamente é pegar um artigo que para nós também é árdua a leitura, né? A gente demora lá pelo menos 2 horas para ler aquele artigo, mas o que a gente faz é extrair daquele artigo que é principal, né? Quais são as principais questões, quais são os principais métodos, o que de relevante realmente tem no resultado, e no final a gente ainda grava, né, uma opinião para falar assim, olha, né, a conclusão é essa, mas aí tem a nossa opinião de como é que aquilo pode ser Bacana, sim. aproveitado pelo profissional. Então a gente pensou nisso, né, pensando mesmo no profissional que às vezes está pegando ônibus, está viajando, ou está em casa com uma folga, né, dele pegar o seu aparelho, plugar e conseguir em 5 minutos se atualizar a partir do conteúdo de um artigo científico, né? Então acho que talvez a grande inovação, né, na plataforma seja essa. E hoje mesmo, né, Renan e eu fizemos uma reunião. A gente está querendo inovar ainda mais, né, cada um dos canais. Então mais para frente vão ter algumas novidades que a gente vai tentar incluir para que realmente, além do artigo científico, né, que eu acho que já é uma grande fonte de informação, a gente traga já também algumas situações, inclusive que você gosta bastante, de campo. A gente Sim, colocar lá alguma coisa sobre um exercício, discutir algum método de perfeito. treinamento, pegar lá um artigo que falou sobre treinamento de sprints. Então vamos lá na quadra, né, ver qual que é o problema desse treinamento de sprints que muitas vezes não está Perfeito. colocado lá no paper, porque no paper não é para isso. Então a Uhum. nossa ideia é tentar realmente melhorar a interlocução, né, com os usuários, com os estudantes, mas principalmente com os profissionais que estão tentando se capacitar e se atualizar constantemente. Então, até agradeço o espaço para falar disso e agradeço aos meus Não, colegas não, também que estão trabalhando é uma comigo. ferramenta fantástica. A gente pode dizer assim que é um Netflix aí da ciência do esporte com preços super acessíveis, né? Então o assinante pode entrar lá, ele assina o canal que ele quiser ou assina todo o pacote, até porque vale a pena, né? A diferença é muito pequena e facilita muito a vida dos profissionais, né? Então acho que foi uma ideia fantástica. Você já tinha me apresentado, né? Durante aí o processo que a gente estava escrevendo o livro, você já tinha me falado dessa ideia, né? E, pô, fico feliz aí que esteja indo adiante. A gente está na torcida que muitas pessoas aí possam estar assinando e se envolvendo com o Sport Science Web. O Renan está participando aqui, dizendo que eu auxiliei no doutorado. O Renan chegou quando eu estava na Copa Grill lá em Marechal, se apresentou, né? E também, eu da mesma forma, né? Até brinco com o Renan, falo, Renan, espero que eu não tenha sido hostil naquela época, porque eu já estava um pouco, assim, vamos dizer, saco cheio de gente que procurava e sumia, e desaparecia e não me deixava nada, né? Eu falo, pô, eu abro a porta para os caras vêm aqui, né? Pô, usam meus atletas de ratinho de laboratório e depois somem e não me deixam nada, né? E o João até me falava isso. Quando eu fui para a seleção, né? A nossa passagem sempre foi muito ética, né? Lugar não era nossa, é da confederação, mas quando eu assumi o cargo de preparador da seleção e depois o João retornou, o João me falou, você vai ver quando você for para a seleção então, vai chover de gente vindo atrás aí, porque dá Ibope, né, normal, você está numa equipe de ponta e aí, pô, as pessoas procuram, e o Renan, não, ele realmente procurou fazer, né, de uma maneira que desse uma retribuição, cumpriu todas as etapas, e daí surgiu uma amizade muito bacana, e agradeço o Renan também pela parceria. E alguém está perguntando aqui o nome da plataforma é Sport Science Web, ok? É só procurar aí nas mídias sociais, tem o site também, e vamos em frente. Só dar dois alôzinhos aqui, tem dois Leonel, um Leonel amigo de infância que está sempre nas minhas lives, beijão amigo, a gente não se fala há muitos anos, mas pô, carinho eterno. E o Leonel Villerroa, que é um grande profissional, Fábio, era daqui de Porto Alegre, está em Barcelona agora, trabalha sempre com atletas de ponta, né? Tem o time Villerroa,
faz sempre um suporte aí muito bacana para atletas de alto nível, mas também para público em geral, enfim. Vamos dando seguimento aqui. Fábio, já entrando no tema da live mesmo diretamente, né? Explica para a gente o que é variabilidade da frequência cardíaca. Variabilidade da frequência cardíaca é uma variável fisiológica, né, talvez das mais simples de serem adquiridas em campo, né, por isso que eu acho que tem tanto interesse aí de quem pesquisa e também de quem acaba utilizando, né, variáveis fisiológicas para o controle do seu treinamento. Então, assim, de uma forma bem simples, eu acho que todo mundo tem essa experiência, né? Se você monitorar a sua frequência cardíaca durante 1 minuto, 5 minutos, 24 horas, né? Você vai observar que entre um batimento e outro, você dificilmente repete o mesmo valor da duração. Ou seja, apesar da nossa frequência cardíaca de repouso ser lá, por exemplo, em média 60 BPM, você não vai ter um batimento certinho a cada segundo, né? Aqueles batimentos são muito caóticos. O nosso coração, quanto mais caótico nos seus batimentos, melhor. Ele é um coração mais saudável. Tem vários estudos aí mostrando que a predição, né, de morte prematura quando o indivíduo tem baixa variabilidade da frequência cardíaca é muito, muito alta. Então, ter mais variabilidade significa ter mais atividade vagal, e aí você consegue identificar simplesmente colocando um eletrocardiograma no teu paciente, no teu aluno, no teu atleta e observando os picos de intervalos QRS. Então, os intervalos entre dois picos da onda R, né, do complexo QRS, que constitui o intervalo RR. Então, quanto mais variável o intervalo RR, melhor a tua variabilidade. E aí tem vários índices para fazer isso. E para não estender, e até para a gente não complicar muito a nossa explicação, né, tem índices no domínio da frequência, tem índice no domínio do tempo, tem índice não linear, tem muitas formas de fazer essa quantificação, ou de forma estatística ou de forma matemática. Mas o índice mais simples de todos por exemplo, se eu tenho um batimento que agora está em 1.200 milissegundos e meu próximo batimento é 1.000, essa diferença aí é de 200 milissegundos. Tá? E se o próximo batimento for 1.030, eu tenho 30 milissegundos. Então basta eu pegar 200, 30 e etc., pegar naquela série temporal que a gente chama e calcular a média dessas oscilações. Isso aí é o que a gente chama de RMSSD, que todo mundo acha que é uma coisa muito extraordinária e não é. É só a média, é um palavrão. Mas o conceito é muito simples, né? É só a média daquelas diferenças, né, que refletem a tua oscilação nos seus batimentos cardíacos. Então, basicamente, isso é variabilidade. E aí você tem inferências, né, a partir do seu sistema nervoso autônomo, né, simpático, parasimpático, quando você mede VFC, que essa é a sigla que a gente usa. Perfeito. Fábio, e falando ainda sobre o assunto, muita gente pensa, imagina, confunde um pouco o conceito, né? Imagina a variabilidade da frequência cardíaca como uma carga interna. Na verdade, é uma carga ou é uma resposta a essa carga interna? Explica isso um pouco para a gente. Não, acho que é muito importante a gente esclarecer isso, porque realmente tem uma confusão na nossa área, pelo menos é como eu enxergo isso, né? Quando a gente fala de percepção de esforço da sessão, que é o indicador de carga interna, né? Aliás, está muito bem descrito no livro, né? Você utiliza uma escala de percepção da Elisabeth Borg ou do Gunnar Borg, e você pergunta para o seu atleta qual foi a intensidade daquela sessão de treino e multiplica pela duração do treino. Isso é uma unidade, né? Um valor que é unidade arbitrária, mas ele reflete a tua carga interna. Nada mais é que a intensidade do treino vezes a duração. Então, isso intuitivamente a gente consegue compreender que é uma medida de carga interna. Então, quando a gente mede variabilidade da frequência cardíaca, a gente não mede isso durante o treino. Você mede isso antes do treino, ou você mede isso pós-treino, ou você mede isso durante o sono, mas você não mede durante a sessão de treino. Então, na verdade, o que acontece? Você treina, aí você perturba o teu sistema e você quer saber qual que é o efeito dessa perturbação depois de 1 hora, 2 horas, 10 horas, 12 horas. Então, a variabilidade da frequência cardíaca, pelo menos na minha concepção, ela é resposta à dose de treino que foi medida pela carga interna. Então, a carga interna é o quanto você acumulou lá de percepção ou de frequência cardíaca no treino. Variabilidade é uma resposta, né? Se você acumulou muita carga, você tende a levar a variabilidade para um lado. Se você acumulou pouca carga, você tende a ter pequena alteração da variabilidade.
Ou seja, são coisas diferentes, né? Eu, quando estou lá, eu, por exemplo, eu uso um sistema chamado Polar-Team, que eu tenho faixas de frequência cardíaca H7 da Polar, né, que vão no peitoral do atleta, e com o iPad eu monitoro a frequência cardíaca em tempo real do meu atleta durante o treinamento, seja um treinamento só físico, treino com bola do treinador, enfim. Isso é uma questão, né, Fábio? Aí sim eu estou mensurando uma carga interna, onde eu estou tendo a resposta dos batimentos cardíacos do meu atleta em tempo real, e aí eu posso fazer uma série de análises ali, observar as máximas atingidas, né, as médias o tempo em cada zona de frequência cardíaca. Outra coisa, como você bem explicou, é a variabilidade da frequência cardíaca, que ela não é realizada, essa mensuração não é realizada, essa medição, melhor dizendo, é durante o treinamento e sim pré ou pós, né? Uhum. A gente considera a variabilidade até uma ferramenta de controle da própria carga, né? Ela não é a carga. Você pode Perfeito. modular e pode alterar a sua própria carga de treinamento planejada para aquele dia, né, de acordo com a tua resposta de variabilidade. Então, uma das sugestões que nós temos dado é medir a variabilidade da frequência cardíaca, se não diariamente, né, quase todos os dias, até porque o método dura somente 2 minutos. Você tem em 2 minutos já o índice de VFC, e aí com base naquele valor e na comparação dos dias anteriores, né, você toma uma decisão se aquele treino pode ser mais intenso, se aquele treino para aquele jogador já não pode ser tão intenso porque ele já está com uma atividade vagal deprimida, né? Porque a gente sabe que quando você acumula dias com a atividade vagal deprimida, a tua resposta ao treino começa a ficar ruim. Ou seja, você não se adapta mais bem ao treinamento, muito pelo contrário, né? Você começa a ter o sinal de fadiga, você começa a ter muita Certo. queixa. Então, é claro que, né, acho que isso também é um ponto importante, né? VFC é uma variável de várias outras que a gente pode mensurar, nem todas elas são fisiológicas. Você tem variáveis mecânicas, você tem variáveis Certo. psicológicas, você tem outras variáveis comportamentais que você pode avaliar para ver até que ponto o atleta está pronto para uma nova carga de treino, né? Mas eu, pelo menos na metodologia que a gente tem proposto para alguns clubes e para alguns atletas individuais, esse é um método que realmente te ajuda a definir o que vai vir adiante, né? Se você vai intensificar, se você está no momento já de tirar um pouco o pé da tua carga de treino. Então, a gente está tentando, Harrison, fazer uma automatização disso, já está em processo final, né? A gente está criando um sistema mesmo para monitorar, inclusive de forma remota. Então, você que sempre está trabalhando em vários países, né? Se você tiver num Sim. país bem distante do nosso e eu falar assim, olha, Harrison, então vamos integrar os nossos sistemas por meio de sinais biológicos. Eu consigo ter acesso ao teu atleta que está treinando na Espanha, na Itália, que é onde você tem uma experiência profissional. Eu consigo automaticamente falar assim, olha, Harrison, teu atleta hoje está nesse estado, né? Então, dá para eu te dizer quais atletas da tua equipe estão mais preparados hoje para uma sessão mais forte e quais não estão. E é nesse quesito aí daqueles que não estão que a gente tem que tomar mais cuidados. Essa é uma outra. As propagandas que são boas de serem feitas, Fábio, não tem problema nenhum. Isso é um outro tipo, vamos dizer, de serviço, de trabalho aí que vocês podem oferecer, né? Que o Fábio tem feito também, que seria esse monitoramento à distância de atletas, né? Dando oportunidade para aqueles profissionais que muitas vezes não dominam o assunto, ou às vezes a gente sabe, principalmente no futsal, né, a gente é o bloco do eu sozinho, que a gente brinca, né, Fábio? A gente não tem normalmente um cientista do esporte, um fisiologista do nosso lado, um auxiliar de preparação física. Muitas vezes a gente tem que lidar ali com um grupo de 20 atletas, 16 atletas, e muitas vezes a gente, né, não tem essa realidade que muitas equipes de futebol, que também não são todas, têm de, às vezes, ter um staff maior, né, que possam dividir tarefas e facilitar um pouco as coisas. Então, também essa é uma possibilidade aí, né, de facilitar a vida do profissional, né, com esse serviço que você possa oferecer. Fábio, o que seria necessário em termos de material para a variabilidade da frequência cardíaca, para a gente poder ter essa medição, e o que seria o padrão ouro hoje nesse quesito? Uhum. Até vou aproveitar, né, mandar um abraço para o Alencar. Ele está acompanhando aí Fica a bom? live, né? O Alencar foi um grande jogador, né? Foi goleiro, São Paulo.
E na época que ele estava trabalhando no Londrina e eu estava morando em Londrina, a gente teve a oportunidade de falar, inclusive, já quase há 10 anos, né, sobre esse tipo de metodologia para mensuração de variabilidade da frequência cardíaca, né? E desde então, né, como já fazem 10 anos, é claro que as coisas vão evoluindo, né? Os instrumentos vão sendo modernizados, e Certo. inclusive em relação à praticidade e velocidade. Então, sem falar especificamente de marcas, né? Tem marcas, eu posso falar até de todas as marcas Se que existem no mercado. quiser, pode citar algumas, não é problema nenhum, Fábio. Aqui é interessante é que as pessoas possam, muita gente sequer sabe o que é variabilidade da frequência cardíaca, então é interessante talvez que as pessoas tenham conhecimento de algumas marcas, alguns fabricantes, não é nenhum problema. Sim, então é importante dizer, né? Até a Polar Team, que você tem utilizado, é uma das possibilidades, porque além de você poder fazer o que você mencionou, né? Que é mensurar a frequência cardíaca em tempo real, ter um indicador lá da intensidade, principalmente da atividade cardiovascular durante o treino, né? Isso é extremamente relevante. Ele também permite a medida de VFC de repouso. Então, é um dos instrumentos que estão validados, estão no mercado, são excelentes equipamentos. Tem também a linha da First Beat, né, que particularmente nós temos trabalhado com a First Beat, porque para nós também, além da medida de repouso, além da medida do treino, da frequência cardíaca, nós temos trabalhado bastante também com a variabilidade da frequência cardíaca noturna, como um Certo. método para acessar o quanto que o indivíduo, quanto que o jogador, no caso, o atleta, está se recuperando da última sessão de treino ou de jogo. Fabricantes de cardiofrequencímetro que podem oferecer o valor de variabilidade da frequência cardíaca, e recentemente tem surgido alternativas mais simples, né? Elas não têm o mesmo recurso que tem Polar e tem a Force Beat, mas para situações práticas rápidas, muitas vezes elas se resolvem, que são os aplicativos. Então, vou tentar não esquecer de nenhuma delas, mas tem Fábio, só um instantinho. HRV, sim. A tua imagem ficou um pouco quadriculada aí e tua voz também está um pouco robotizada. Não sei se para o pessoal, se puder dar um feedback rapidinho para a gente aí, se é só para mim que isso está acontecendo, porque até então estava perfeito. Pessoal, Tá. dá um feedback rapidinho aí, como é que está a imagem e a voz do E a Fábio. voz? A voz parece que melhorou agora, a imagem também está retomando. Pode continuar, Fábio. Tá. Se te cortar mais, você me fala, Harrison, que aí eu tento Tá, até tá. colocar no 4G aqui. Os fabricantes, sobre Polar Picotando. Beat, e aí você ia dizer sobre os aplicativos, né? Que hoje Pera nós aí, temos. só um segundinho. Tá. Só um segundinho. Deixa eu tentar mudar aqui. Pessoal, só um instantinho aí, deve estar tentando aí mudar aí ou do Wi-Fi para o 4G, né? Agora deu uma. Voltou aí, Fábio? Pronto. Como é que tá? Eu coloquei na 4G. Vê se tá melhor agora. Beleza. O Tá? pessoal costuma dizer quando isso acontece é assim, se não pagar o Wi-Fi, a empresa corta mesmo, ela não quer saber se é pandemia, É implacável. cortam logo, né? Então tem que pagar o boleto do mesmo jeito. Não, mas está acontecendo direto. Eu acho que tem Não, é um muita congestionamento grande na internet. aplicativo, né? Que é muita gente fazendo live também do próprio sistema dos provedores de internet, né? É natural, tem Sim. acontecido. Fábio, você estava dizendo então do Polar Team, do First Beat, que tem outros fabricantes de faixa torácica, né? De frequência cardíaca Sim, e que sim. são confiáveis, e você ia falar dos aplicativos então. Tem vários aplicativos que, como eu falei, já estão validados. O que significa validação, né? Teve um estudo científico que mostrou que ele tem acurácia. Tá? E dentre esses sistemas a gente destaca HRV for Training, né? É uma marca, se eu não me engano, ela está baseada nos Estados Unidos. Tem iClit, né? Que é uma outra opção de aplicativo. E tem Elite HRV. Então são três aplicativos, né? Tem outros, se eu não me engano, mas eu não vou lembrar de cabeça, mas esses três eu diria que são os Fábio, eu estou principais, né? quando o pessoal pegar é o HRV for Training, o Isso. iClit, né? HRV, aí depois é o 4. For Training é 4. HRV 4 Training. Ok.
Ótimo. Aí tem Elite HRV e tem outro que chama I-Athlete, como se fosse atleta, athlete, só que em vez do A é I, Athlete. For Training, acho que foi aqui. Tá. Vamos Isso, lá. Iclit, né? isso. I-T-H-L-E-T. Iclit. Isso. E o outro é o Elite? Elite HRV. Beleza, pessoal. Então, tudo mastigadinho aí, os aplicativos aí que a gente pode trabalhar com a variabilidade da frequência cardíaca. Obrigado, Fábio. Não, tranquilo. Bom, então é isso. A gente tem, sabe, então, tem equipamentos, né? A gente sabe que o sistema da First Beat, né? Não por fazer propaganda, mas é um sistema muito completo, né, Fábio? Até porque já vem embutido no próprio software da First Beat todos os cálculos ali, né? Então a gente não precisa fazer planilhas à parte no Excel, não precisa recorrer a um aplicativo, já tem tudo ali no sistema. Porém, a gente sabe que para a realidade da maioria, principalmente quem tem que investir do próprio bolso, como é o meu caso, a maioria das equipes onde eu trabalho não me oferecem esse tipo de recurso, né, de eu poder indicar um sistema e a equipe adquirir, né, a realidade do futsal é essa, né, são poucas as equipes que podem fazer isso, a gente saber que existem outras opções, né, que a gente pode trabalhar e que são confiáveis, né. Fábio, fala um pouquinho como é que é o protocolo de medição, explica um pouco mais, horário de coleta, quantas vezes por semana o mínimo que é recomendável, se o atleta tem que estar de bexiga vazia ou bexiga cheia, se pode fazer no clube, se é em casa, explica um pouco mais aí sobre a metodologia, por favor. Certo. Tem bastante flexibilidade com relação à metodologia, Harrison. Então, assim, eu vou falar o que talvez seja próximo do ideal e aquilo que é possível também, né? O próximo do ideal é que o atleta tenha seu próprio equipamento, né? Seja cinta, seja o aplicativo. Então, logo que ele acorda, né? Ele pode ir devagar ao banheiro, pode voltar calmamente para a cama para não perturbar muito o sistema nervoso autônomo. E por que logo ao acordar? Porque é o momento que a gente está mais tranquilo mesmo, né? Já está desperto, mas a atividade autonômica ainda não está influenciada pelo próprio estresse, né, que a gente passa durante o dia para realizar múltiplas tarefas, né? Então, você se senta na cama, você instala o seu equipamento, e aí, dependendo, se for o aplicativo, né, geralmente eles têm já uma janela de tempo que você pode utilizar e pode derivar esse valor. Então, o recomendável é que você fique 1 minuto esperando para estabilizar mesmo a tua frequência e começa um registro de apenas 1 minuto. Então, esse RMSSD ele pode ser coletado a partir de apenas 1 minuto de coleta de dados. E aí, acabou a coleta, você simplesmente fecha o teu aplicativo ou tira o seu equipamento, registra o valor e manda para o seu treinador. Esse é o ideal, esse é o melhor dos mundos. Então não é nada complicado, mas não é todo mundo que pode fazer isso na sua casa. A outra opção é você ter o equipamento no clube. Então supondo que você tenha um sistema lá da First Beat com cinta para cada um dos atletas. Os atletas vão chegando, geralmente, né, não pode vir de bicicleta, não pode vir correndo, tem que vir em situação estacionária, então é no carro ou no transporte coletivo. Ele chegar no clube, instalar calmamente o equipamento e mesma coisa, aguarda 1 minuto, você pode até registrar esse minuto, depois você pode cortar ele durante a análise do seu dado e utilizar o último minuto, que seria então minuto de 1 a 2, você extrai o RMSSD durante esse período e aí de novo, né, não precisa nem mandar para o seu treinador, né, ele já está lá na tua frente, ele mesmo já pegou aquele dado, já está registrado, ele pode tratar naquele momento ou pode tratar depois. Então é a condição em casa, né, logo ao acordar, mas se ele vai fazer no treino, o ideal é que ele sempre faça no mesmo horário do dia. Então, para aqueles que treinam de manhã à tarde, ou você faz durante o treino da manhã, ou você faz durante o treino da tarde. Com a opção, Harrison, de você também, de novo, falar o que é ideal e aquilo que é o mínimo necessário. O ideal para um atleta é que todo dia ele, né, gaste 2 minutos do seu dia para realizar a sua medida. Se ele não consegue fazer, ou se ele se esqueceu, também não tem nenhum problema. Você tem que ter o mínimo de 3 a 4 medidas
semanais. Com 3 a 4 medidas na semana, você consegue ter um retrato perfeito daquilo que foi a tua semana, você consegue julgar se você está tendo uma adaptação autonômica ou não, e você consegue julgar se você está sofrendo estresse e falta de recuperação naquela semana. Então, 3 a 4 medidas pelo menos. Aí não tem protocolo. Pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser terça, qualquer dia da semana. Aí entra uma estratégia, Fábio, desculpa te interromper no teu pronunciamento aí, entra uma estratégia que também se torna viável para muita gente. Por exemplo, a gente sabe que o João Romano que está nos acompanhando aqui, ele tem um sistema lá na equipe da Jack Crona, mas ele não tem uma cinta para cada atleta. E ele tem um grupo lá que eu acredito deva se aproximar de 20 atletas. Porém, ele faz um rodízio, né? Então, ele faz um rodízio, vamos dizer lá, segunda, quarta e sexta avalia um grupo, terça, quinta e sábado avalia outro, e assim vai, ele consegue ter no mínimo aí 3 coletas, né, na semana. Lógico, muitas vezes por questão de viagem, jogos, né, a gente sabe que no futsal o calendário ele é muito duro, no Brasil principalmente, né, tem muitas viagens, às vezes não consegue todas as coletas, mas é uma estratégia também, né, como você falou, o padrão ouro, vamos dizer, o mais adequado seria fazer todos os dias, ter um monitor de frequência cardíaca para cada um, porém muitas vezes sem viável, essa seria uma estratégia também, né, de fazer uma espécie de rodízio com aquele material que a gente tem. Aí eu já entro no meu aspecto prático, que a gente procura fazer, eu com o Polar Team, por exemplo, eu não tenho também fita para todo mundo. Às vezes a gente também prioriza, não é botar ninguém para escanteio, como a gente diz na gíria, ou desmerecer, mas daqui a pouco eu tenho lá no meu grupo, vamos imaginar 15 atletas de linha, tá? Fora os goleiros, que é uma situação bem particular ali, que é importante também fazer, mas a gente sabe que a exigência, né, Fábio, do jogador de linha ela é muito maior pela distância percorrida, a intensidade do jogo e tudo mais, mas daqui a pouco eu tenho 6 monitores lá. Eu priorizo aqueles atletas que estão jogando mais, que têm uma necessidade maior de um monitoramento, de um acompanhamento mais próximo. Daqui a pouco tem aquele garoto lá de 20 anos de idade, que o treinador quase não coloca ele para jogar, ele está ali mais para compor o elenco. Não é que ele não mereça a nossa atenção e que a gente vá desprestigiá-lo, não é nada disso. Mas é saber a importância também de canalizar aquilo que a gente tem, né, para a situação prática, para dar uma resposta daqueles atletas que estão jogando mais, porque no final das contas são eles que vão resolver a parada, porque o treinador vai utilizá-lo mais ao longo de uma temporada. Eu acho que além da estratégia do rodízio, né, que eu acho que é muito inteligente, porque se você tem 6, 7 dias da semana para você coletar esse dado, você pode ir alternando mesmo e ainda assim terminar a semana com pelo menos 3 medidas de cada jogador. Sim, a outra né, como a medida só dura 2 minutos, na medida em que os atletas vão chegando, né, os que chegam mais cedo, você já faz a primeira avaliação, registra, guarda aquele dado. Chegaram os outros atletas um pouco mais atrasados, faz outra turma e de repente você consegue fazer todos os jogadores num dia só, sem atrasar treino, sem causar nenhum distúrbio, porque é muito rápido mesmo, né? Como você falou, a vantagem dele é a velocidade. Forma, né, que os atletas estejam ali descansados, não tenham de nenhuma perturbação, nenhuma agitação, né? E em 2 minutinhos a gente consegue fazer a coleta e tem um dado muito interessante. Feita essa coleta, Fábio, o que fazer com esses dados? Antes de você responder, o pessoal está subindo aí bastante perguntas já. Eu vou deixar as perguntas e respostas para o final, tá? Eu já estou indo para a partezinha final, tem 2 perguntas para fazer para o Fábio e eu já abro para o pessoal aí perguntas e respostas, tá bom, moçada? Então, assim, tendo esses dados, Fábio, o que fazer com eles, como interpretar esses dados? Tá. Aí entra talvez a parte um pouco mais complicada no sentido operacional, né? Você não tem isso pronto dentro dos sistemas, por isso que a gente acaba tendo um trabalho a mais aí, porque a gente acaba processando bastante esse dado. Mas, assim, tentando simplificar a história, se você tem 4 coletas na semana, né? Primeiro você tem que transformar esse teu valor absoluto em logaritmo natural. Então, por que a gente faz isso? Porque o teu RMSSD, Harrison, pode ser de 82, o meu ser 40, e a gente está igualmente condicionado. Então, isso não é uma questão de condicionamento, é uma característica que cada um de nós tem. E aí amanhã você vai ter 87, eu vou ter 36. A gente tem muita variação entre nós e muitas vezes a variação intra-individual também é muito grande. Então, até para dar uma diminuída nessa dispersão, né, quando a gente aplica logaritmo natural, se você entrar lá no Excel, você tem essa função. Se você entrar em outros sistemas, né, de processamento de sinal, você tem essa função. É uma forma de você diminuir a variação entre indivíduos e dele com ele mesmo.
Então, depois que você tem esse valor já transformado em LN, você faz a média. Então, a média desse valor da semana, ela reflete a tua atividade autonômica daquele período de treinamento. Então, a gente começa a julgar, por exemplo, de semana para semana, se o teu valor médio de 3, 4 valores que você obteve na semana, eles estão subindo ou eles estão diminuindo. Então, a gente tem vários trabalhos aí, eu tenho um trabalho bem legal com o Bruno Travassos em relação a isso, que a gente teve, inclusive a coleta lá na equipe que ele já treinou, que é o Fundão, lá em Portugal. Certo. E nós observamos lá que na pré-temporada deles, né, a cada semana houve adaptação autonômica, usando esse método, ou seja, comparando as médias das semanas entre intrajogador. Então, cada jogador tinha o seu próprio controle, que é ele mesmo. Você vai comparando ele com ele mesmo, vai vendo que a maior parte deles vai evoluindo, mas alguns deles vão diminuindo. Então, é esse jogador que a gente tem que ter um pouco mais de atenção em casos individuais, tá? E aí a outra medida é que a gente chama de coeficiente de variação. Então, o que é o coeficiente de variação? É uma medida de dispersão. Então, você calcula a dispersão do seu dado naquela semana, e quanto mais dispersão você tem, né, você está mais perturbado em função ou de carga de treino ou de outras fontes de estresse. Então, são as duas medidas que a gente faz. É a média do LN RMSSD daquela semana e o quanto que esses valores dispersam. Por quê? A gente tem estudos já mostrando também que quando o atleta está muito estressado, está muito fadigado, está com recuperação incompleta entre as sessões de treino e sequência muito grande de jogos, esse valor de dispersão começa a ficar muito grande. Então, de semana para semana, você vai observando também que ele vai piorando. Então, qual que é o cenário ruim? O cenário ruim é ir diminuindo a variabilidade da frequência cardíaca, o LN-RMS-SD médio da semana, e aumentando o coeficiente de variação. Esse é o pior cenário. O que é uma adaptação positiva? É você aumentando a LN-RMS-SD e diminuindo o seu coeficiente de variação. Esse é o melhor cenário. Então, a gente faz isso em bases individuais, né? Porque às vezes pode ter a situação que você aumenta LN-MSSD, mas diminui CV. Então, tem várias combinações possíveis de resultados. Mas você tem que tomar cuidado com os resultados negativos. E o negativo é esse que eu mencionei, né? De diminuir variabilidade, aumentar CV. Perfeito. Essa já acabou antecipando um pouco da minha última pergunta, que seria que a variabilidade da frequência cardíaca, então, ela oferece resposta, né, para nós, profissionais, e a partir de que momento a gente pode interferir com esses resultados, né, Fábio? A gente sabe também que uma semana, 2 semanas, muitas vezes não é o suficiente, né? A gente precisa já ter, vamos dizer, um certo acúmulo, né, de dados aí ao longo de semanas para a gente poder começar a conhecer melhor os nossos atletas, as respostas que a variabilidade da frequência cardíaca está nos mostrando, né? Então, a partir de que momento a gente já começa a poder interferir e de que maneira? Então, o legal dessa variável, Harry, é que você pode fazer a medida diária. E aí, se você faz diariamente, você pode interferir já naquele dia. Porque como a medida ocorre antes da sessão de treino, você já pode pensar em dosar um pouco melhor a carga daquele treino em função da medida que ele obteve naquele dia. Só que na prática, a gente sabe que é muito difícil de você processar dado todos os dias e você já conseguir naquele dia mesmo fazer uma alteração substancial no treino. Então, geralmente, a gente faz isso de forma semanal. Então, a cada semana você tem lá o teu valor médio, o teu CV, e aí, a partir desses valores, a gente dá cores para os jogadores, né? O verde para o atleta que está indo bem, o amarelo que teve alguma resposta estranha, mas atenção, mas ainda está aceitável, e o vermelho porque realmente é para dar um alerta, mas o alerta de uma semana para outra não é overtraining, não é nem sequer overreaching, porque é só uma semana em que o atleta não respondeu muito bem. Agora, se você faz vermelho, 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 é certeza que você vai induzir em algum momento o teu atleta em overtraining. Então, a nossa ideia é pegar esse sinal, transformar isso realmente numa mensagem mais simples, né? Porque é difícil de você ficar calculando isso todos os dias. Então, o ideal é semana fechada. Então, se o teu ciclo dura uma semana, a cada 7 dias você fecha os seus dados, analisa, entrega, né, um relatóriozinho para que no próximo ciclo, no próximo período de 7 semanas, você possa fazer os teus ajustes. Essa é a janela que eu considero mais prática. Perfeito. E saber também, né, Fábio, que tudo que a gente falou aqui, a live ela tem o intuito de dar um panorama geral sobre determinado assunto, ainda que a gente tenha aprofundado bastante aqui.
sobre o tema da variabilidade da frequência cardíaca e já já vamos responder as questões aí dos participantes. Mas a partir do momento que você se organiza, né, você tem já uma planilha de Excel, que no início vai te dar trabalho, né, aquelas fórmulas todas, mas depois você só joga os dados ali e o Excel já calcula tudo para o profissional, né? É tudo muito mais fácil, né? Então, assim, basta ter um pouco de organização, né? Querer correr atrás, a gente sabe que muitas vezes as pessoas às vezes não dominam, né, o Excel, mas hoje, pô, tem aula no Google, no YouTube para tudo, né? Então é mais simples, né? Tudo mais simples hoje. E só repetir, pessoal, achou isso aqui tudo muito complicado, tá? Futsal, a ciência da preparação física, nós temos aqui uma sessão, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, lá no capítulo 9, que fala sobre a variabilidade da frequência cardíaca. Então, tem exemplos práticos ali, tem a forma como se tudo isso que o Fábio falou aqui hoje na live, né? Então está de uma forma escrita que a pessoa pode consultar mais vezes ali, né? Tirar suas dúvidas, tem exemplos com números, né? De como pode ser feito aí essa aplicação prática. Então, só vou deixar que depois eu escrevo futsal.loja2.com.br para quem quiser adquirir o livro. Se você utiliza a variabilidade da frequência cardíaca como ferramenta na relação da carga aguda crônica. Boa pergunta, Dudu. Uhum. Harrison, a questão do agudo crônico hoje é um grande, tem gerado, né, um grande debate, né? Tem autores e profissionais que defendem ardorosamente a utilização do agudo crônico como tentativa de compreender, né, o processo de treinamento de forma longitudinal e identificar pontos críticos onde você pode ter maior risco de lesão, maior risco de overtraining e overreaching, né? Eu, particularmente, não utilizo a relação agudo-crônico, né? Não é que eu tenha nenhuma restrição, mas eu ainda não encontrei, dentro do agudo-crônico, algo que realmente me ajudasse a predizer momentos em que o atleta tivesse sob risco ou de lesão ou de outros eventos desfavoráveis em resposta ao treinamento. Porque é claro que numa semana em que se treina mais, né, você está mais horas exposto a treino. Então, a gente sabe que uma forma de expressar lesão é o número de lesões a cada 1.000 horas de treino. Então, se você tem mais horas de treino numa dada semana, né, é bastante compreensível que estatisticamente você vá encontrar um maior número de lesões. Então, eu não necessariamente reputo esse aumento do número de lesões ao fato de você ter dado um pico de carga. Agora, uma coisa é clara, né, eu tenho que concordar, inclusive com o Tim Gabbett, que é o proponente da relação agudo-crônico. Se o treinador não tem bom senso, eu acredito que 99,9% tenha, se ele não tem bom senso, ele aumenta drasticamente, né, a carga de uma semana para outra, é claro que você pode ter eventos negativos, né? Então é isso que é o agudo crônico, é você comparar estatisticamente a tua semana atual com as semanas que você vinha anteriormente acompanhando, tá? Então, apesar de intuitivo, né, eu entender o conceito, acho que tem mérito na ideia, não é algo que eu venho utilizando. Então, também não tenho nenhum conhecimento, provavelmente não existe, né, na literatura ainda, algum estudo que tenha relacionado variabilidade da frequência cardíaca com relação ao agudo crônico. O que existe, eu vou dar um exemplo de um estudo apenas, mas tem vários estudos nessa área. Tem um trabalho muito legal de um cara chamado José Morales. Ele é de Barcelona, ele fez um estudo com atletas de judô, né? E de novo, né, como você falou, muitas vezes as questões de treinamento eles são extensivos a várias modalidades. Eu tenho certeza que para o futsal é a mesma coisa, futebol é a mesma coisa. Mas ele pegou esses judocas, dividiu em 2 grupos, e aí um grupo fazia intensificação de treino com overreaching funcional, e outro grupo não fazia intensificação, ele treinava com as cargas que ele já vinha treinando nas últimas 3, 4 semanas, então teoricamente ele mantém uma relação do treino agudo com relação ao crônico é de 1 para 1, né? Quando você aumenta, você muda essa relação. E ele mostrou que o grupo que realizou o overreaching funcional perdeu desempenho, porque isso é pressuposto para você definir que aconteceu o overreaching, e também o RMSSD, que a gente discutiu anteriormente, ele foi significantemente reduzido no período.
E aí quando você tem o polimento, né, você tem redução novamente da carga, a tua variabilidade aumenta, ou até tem a gente chama de um rebound, que seria como se fosse uma supercompensação parasimpática, né? A tua Certo. variabilidade vai lá para cima quando você retira a carga de treino. Então, por isso que eu te digo, né, que talvez para o processo de treino é interessante a gente monitorar variabilidade como resposta e carga como um indutor dessa resposta. E quando você junta as duas peças, não só variabilidade aqui, você pode ter outras variáveis, mas variabilidade é você tem que entender quando você modificar esta, o que acontece com esta. Se você aumenta essa, se essa diminui, se essa aumenta para cada organismo, né? Então, acho que é nessa condição de compreender dose e resposta que a gente consegue melhorar a nossa compreensão e, na minha opinião, agudo crônico é prescindível, mas não é algo que eu fale que não possa ser usado, que não deva, tal. É só algo que Correto. na minha rotina eu não tenho encontrado ainda uma grande utilidade. Certo. Fábio, alguém tinha perguntado antes aqui, não sei se está novamente nessa nova live, na questão ali da aplicação que nós falamos na aula, não é só para o futsal, tá, pessoal? Essa aplicação da variabilidade da frequência cardíaca é para qualquer modalidade, individual ou coletiva, né? E alguém tinha me perguntado em privado sobre a questão do uso de relógio, tá? Eu tenho um relógio como esse da Garmin, por exemplo, GPS, que ele tem, eu vou mostrar aqui o medidor de frequência cardíaca de pulso. Há um sensor aqui, mas para essa questão da variabilidade da frequência cardíaca, não, né, Fábio? O que é confiável seria a faixa torácica mesmo e aquelas certificadas, não é mesmo? Sim, para equipamentos, como a gente falou, né, Polar e Force Beat, que são os principais, né, os dois têm a cinta torácica. Então você tem um sinal que está mais próximo da onde é a origem do próprio batimento cardíaco, né, que Certo. praticamente você está pegando a atividade elétrica Uhum. da despolarização, né, ventricular em cima do teu coração praticamente. Então essa medida parece ser um pouco mais acurada, né? Toda vez que você tenta medir principalmente no punho, né, onde você pode até perder um pouquinho de contato. Para a frequência cardíaca, ok, né, porque a frequência cardíaca você errar em 2, 3 batimentos para cima ou para baixo em 5 segundos não tem diferença. Agora, para variabilidade, não. Né? Se você ficar com alguns batimentos que não eram batimentos reais, você mascara totalmente a tua resposta. Né? Então, o ideal é ter realmente um dispositivo que tenha um pouco mais de confiabilidade. Agora, Harrison, dos aplicativos, tem alguns que têm a cinta, você pode usar a cinta para fazer a medida, e tem também alguns que usam um pleximógrafo no dedo. Né? É uma tampinha, você coloca o seu dedo Sim. naquela tampinha, conecta no seu celular, e ele faz a leitura e também esse instrumento é considerado válido. E tem outro aplicativo ainda que faz pela câmera do iPhone. Então você coloca diretamente o teu dedo na câmera e aí pelo deslocamento do sangue e mudança na luz, ele também faz da passagem da luz, ele faz a estimativa do intervalo RR. Então, assim, tem que realmente observar, né? Sinceramente, eu não me lembro de estudos com a Garmin, provavelmente existem, né? Se tem algum trabalho mostrando que a Garmin tem ou não uma boa acurácia para VFC. Aí eu vou ficar devendo que eu não me lembro do estudo. Eu não mostrei o meu aqui, tem até a professora aqui perguntando, professor Alberto, perdão, perguntando se o Apple Watch, né? A gente sabe que, de um modo geral, né, Fábio, esses medidores de frequência cardíaca de pulso, nenhum deles ainda conseguiu ser 100% fiel como uma faixa de frequência cardíaca, né? O meu mesmo da Garmin, mesmo a Garmin sendo um fabricante, né, renomado, a gente tem bastante diferença quando eu coloco a cinta torácica, né? Mesmo para uma corrida Uhum. mesmo, né? Para Sim. praticar uma corrida de rua, eu noto bastante diferença, às vezes não é só de 2, 3 batimentos, tem uma diferença significativa. Então, principalmente quando está se referindo às frequências máximas, tá? As frequências mais altas ali, em zonas de intensidade mais altas, começa a dar uma diferença muito grande. Obviamente, tem alguns outros equipamentos no mercado que já são mais próximos, né, do uso da faixa de frequência cardíaca, mas nesse caso aí da variabilidade da frequência cardíaca, o que se recomenda mesmo é que se use uma faixa torácica e de boa qualidade, né, de um fabricante que seja realmente reconhecido no mercado por ter uma acurácia boa aí, né, nesse sentido. Sim, sim. Até estou vendo aqui um comentário, né, do Haroldo, que ele utiliza o V800, né, e também acho que é até importante eu falar isso, Harrison, senão pode dar a impressão que
sempre você pode fazer medida só 1 minuto e tá ok, tá? E na verdade, a medida de 1 minuto, ela está restrita ao registro do RMSSD. Se você quiser HF, LF, entropia aproximada, etc., que são medidas um pouco mais sofisticadas, 1 minuto não é o suficiente. Então, esses equipamentos que fazem medidas mais longas, eles Uhum. podem oferecer outros indicadores, né, de VFC que tem validade, tem significado fisiológico. O que eu falei do método de ultracurto, né, é um método para RMSSD, mas se eventualmente o profissional, o atleta quer uma medida um pouco mais refinada, né, domínio da frequência, etc., aí a medida tem que ser um pouco mais longa, mas tem aquele custo, né, você tem que ficar 10 minutos na posição pelo menos. Perfeito. Vou tentar buscar mais alguma pergunta aqui, se ficou para trás. Só um instantinho, porque o sistema aqui não é fácil, muitas vezes as perguntas somem. Tranquilo. Pessoal, enquanto isso, quiser mandando pergunta aí, se tiver mais alguém, que daqui a pouco a gente encerra, tá? Vou voltar lá no início. Não. Miliaccio, da Itália. Tem uma pergunta do Otávio, treinador aqui. Qual parâmetro você associa a variabilidade da frequência cardíaca para fazer esse monitoramento da carga? Aí eu já não lembro mais em que momento da tua fala era essa pergunta. Se o Otávio, de repente, puder reformular, porque eu não sei em que momento da tua fala se referia. Porque associar a variabilidade da frequência cardíaca para fazer um monitoramento de carga, a gente pode associar com vários fatores, né, Fábio? Então, se até quiser falar alguma coisa sobre isso. Talvez eu vou esperar até ele reformular aqui. Estou vendo uma outra pergunta sobre VFC no pós-treino, que eu acho que também é uma pergunta bem pertinente, né? Isso, eu achei uma outra A aqui. gente, Pode falar. a gente tem que lembrar, né, que para cada sistema fisiológico nós temos um curso temporal de recuperação. O que significa isso? Eu fiz agora uma sessão de treino de HIIT em jogador de futsal. Beleza. Aí eu começo a pegar respostas do meu sistema neuromuscular, ou por meio de contração voluntária máxima, ou por meio de salto vertical, e aí eu vou observando que ao longo do tempo eu vou tendo uma recuperação do meu sistema neuromuscular. Então, imediatamente após o treino, a minha fadiga é altíssima e meu desempenho neuromuscular é muito baixo. Então, demora algumas horas para ter a resposta totalmente refeita, né? Totalmente recuperada. VFC é a mesma coisa, né? E não necessariamente a VFC se correlaciona com outros indicadores de recuperação. Isso é importante dizer, porque eu posso ter uma recuperação autonômica em 24 horas e uma recuperação neuromuscular em 36 horas, e uma recuperação Certo. psicológica em 72 horas. Então, tudo depende do estímulo, do dano que aquele estímulo causa, das características do próprio atleta. Então, é muito difícil de você criar um padrão e falar assim, olha, quando o VFC recuperou, é porque eu recuperei força, porque eu recuperei velocidade. Não necessariamente, tá? Então, quando a gente olha para a VFC, realmente um olhar para a recuperação autonômica. E aí, para quem acompanha um pouco os papers aí da literatura, sabe que quando o meu sistema nervoso autonômico está deprimido na sua função vagal, a minha adaptabilidade ao treinamento é pior. Por isso que eu acho que é importante a gente monitorar sempre, é sempre tentar mantê-lo no nível elevado, né? Ou seja, com alta atividade vagal, que indica uma boa restauração, uma boa recuperação. E também tem que olhar para os outros sistemas, porque não adianta você ter recuperado seu sistema nervoso autônomo e o teu sistema hormonal está totalmente bagunçado, o cortisol está Sim. alto, o testosterona está baixo, você querer treinar bem, porque você não vai treinar bem. Então, eu acho que tem que criar uma rotina, né, Harrison, de avaliação dentro daquilo que é possível na realidade de cada clube, de Perfeito. cada entidade, e combinar resultados para você realmente dizer qual que é o perfil de recuperação, qual que é a velocidade de recuperação, se está pronto ou não. Não é uma resposta tão simples isso. Beleza. Fábio, eu achei uma pergunta aqui da Base Treinamento Esporte. Quais parâmetros de incremento do RMSD, perdão, semanal, né? Quais seriam os padrões de incremento semanais? De LNMSSD, né? Não, de RMSD. Tá.
Então, se você já tiver transformado o valor para LN, né, por isso que a gente chama de LN arremesso SD, depois transforma, tá? Então, quando você transforma essa variável, a variação entre semanas, geralmente ela tem que estar mais ou menos entre 3%. Então, 3% para cima, 3% para baixo do teu valor da semana anterior. Então, se você está dentro de mais ou menos 3%, significa que de uma semana para outra, seu sistema nervoso autônomo está recuperando, está respondendo bem. Ele não está nem tendo um sinal positivo e nem negativo, mas para a variabilidade, a gente considera que se a variabilidade já é alta, se você mantiver ela já está de bom tamanho. Agora, o ideal para esportes coletivos, eu tenho que enfatizar isso, porque se eu falar de atletas de endurance não é a mesma coisa, então não vou generalizar essa fala para atletas de endurance, mas para atletas de esportes coletivos e também algumas provas mais anaeróbias, mais de velocidade, quando eu tenho um aumento maior do que 3%, de 3 a 5% de semana para semana, isso geralmente é positivo. Ou seja, você teve uma adaptação positiva. E não precisa ser em semana subsequente, tá, Harrison? Por exemplo, se eu tenho aqui na minha semana 1 da pré-temporada, para a Certo. semana 2 eu ganhei 2%. Falar, não passei o meu limiar, não tem problema. Da semana 1 para a semana 3 deu um aumento de 4%, você já fala, bom, da semana 1 para a semana 3, você já teve um incremento que é uma adaptação importante. O que não Perfeito. pode, e é o que a gente tem que evitar, é na semana 1 você ter um valor e na semana 3 você ter reduzido 5, 10%. E aí, nesse caso, você está tendo um quadro ruim. E nós já temos um estudo publicado já há alguns anos, né? Foi com o futebol feminino dos Estados Unidos, um clube, né, feminino dos Estados Unidos, em que as atletas da semana 1 para a semana 3 da pré-temporada tinham redução da VFC, lá na semana 10 ela não tinha tido aumento da condição física aeróbica, tinha tido perda. Então, o que a gente faz desde o começo da pré-temporada pode ter um efeito lá na frente. Tá? Então, você tem que ter realmente um sistema de monitoramento que vá de semana a semana, e aí você vai jogando, né, com a dose, que seria a carga, em função da resposta que você está tendo, ó, de VFC, de bem-estar, de variáveis mecânicas como altura de salto. Então, tudo tem que entrar numa equação mais ou menos complexa para você saber se está indo no caminho certo. Perfeito, Fábio. Fucei ali, se eu não conseguir encontrar alguma outra pergunta, peço desculpas aí ao pessoal, mas eu acho que ficou tudo bem claro aqui, bem esclarecido. Repito mais uma vez, recomendo fortemente Sport Science Web. Quem tiver oportunidade lá de dar uma fuçada, até porque tem um mês grátis também, né, Fábio? Para o pessoal, não sei se ainda está valendo a promoção de pedir um voucher ali. Também não sei. Mas beleza, estava valendo até então Sim. de poder ali fuçar um pouco, dar uma olhada, né, nos conteúdos, mas acho que vale muito a pena. Repito aqui, tudo que foi falado aqui a gente tem no livro Futsal, a Ciência da Preparação Física, tá? Além disso, vários outros temas que são muito atuais, a gente fala sobre crimp, por exemplo, outras questões ali da PSE, né, como uso de escalas de 0 a 10, escala CR100, tem vários assuntos ali muito atuais que a gente, com aplicação prática, né, então realmente a gente recomenda, é um livro que nos enche de orgulho, né, Fábio, porque hoje vendo aí o feedback Demais. de quem leu, a gente já está com praticamente 1.500 exemplares distribuídos, então a resposta do pessoal tem sido muito positiva e isso realmente enche de orgulho. Se der tempo aqui, ó, última perguntinha para a gente fechar a live. Pegando um pouco do que foi dito do estudo com futebol feminino, a variabilidade da frequência cardíaca tem relação com o período menstrual? Isso também tem alguma controvérsia na literatura científica, mas assim, eu tendo a acreditar que o efeito é negligenciável. Tá? Você tem um efeito sobre a variabilidade da frequência cardíaca muito mais forte em função das cargas de treino, em função de estresse, em função de falta de recuperação, do que propriamente o período do ciclo menstrual. Então, essa não é uma das variáveis que a gente fala assim, não, tem que controlar, porque se eu não controlar, eu não consigo interpretar mulheres em treinamento. Não, para as mulheres, todos os índices que a gente comentou aqui são válidos, todos os percentuais de mudança são válidos, né? O fato do coeficiente de variação aumentar de semana para semana ser ruim também é a mesma coisa em mulheres. Até convido, né, para quem tiver interesse, eu tenho alguns trabalhos, não só esse, mas outros que foram realizados com esse grupo dos Estados Unidos. Eu acho que tem pelo menos 4 ou 5 estudos com futebol feminino e variabilidade da Hum, frequência cardíaca.
Então, acho que esse que é o bacana dessa pesquisa que a gente tem feito, né? Ela não está só no futsal, ela está no futsal fortemente, mas ela está em outras modalidades, até no atletismo a gente já tem uma experiência prévia com estudo. Então, assim, é uma ferramenta que eu considero muito interessante para qualquer modalidade esportiva, né? É claro que, como eu falei, né, lá na Endurance tem uma particularidade que eu não coloquei aqui porque não é escopo, mas tem questões que a gente tem que observar, mas no geral, eu acho que a gente pode adequar, né, VFC como uma variável de um sistema de monitoramento de atletas Sim. em qualquer modalidade esportiva. Perfeito, Fábio. Muito obrigado por sua participação, foi muito esclarecedor. A gente sempre, né, aprende demais te ouvindo aí, até pela forma clara, lúcida que você expõe os conteúdos, né? Obrigado a todos que participaram de mais essa live aí e sigam nos acompanhando, né? Tanto a mim quanto ao Fábio aí nas redes sociais, que tem live aí durante a semana, né? Sobre vários assuntos. O João Romano está perguntando, sim, João, a live fica salva aqui nos stories, está por 24 horas. E durante essa semana, pessoal, a partir de amanhã, de domingo a domingo, aí já mais específico para o futsal mesmo, eu tenho uma live por dia com treinadores de várias partes do mundo, treinadores brasileiros, treinadores estrangeiros que falam português. Nós vamos destrinchar um pouco aí sobre o futsal brasileiro e mundial, cenário atual, fatores locais aí. Então, tem muito assunto aí relacionado ao futsal durante essa semana, sempre às 4 horas da tarde. Muito obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, Fábio. Muito obrigado aí pela Muito parceria, pela obrigado. amizade e pelo respeito aí que você tem pelo meu trabalho. Obrigado, Alisson. Parabéns por tudo que você está fazendo pela modalidade e pelo esporte no geral, viu? Valeu, obrigado. Um abração, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.